Renata, vamos conversar sobre segurança pública. Já estão conosco aqui no estúdio da Cidade FM o líder do governo na Câmara de Vereadores, o vereador Cabo Cardoso, e também o líder de oposição, o vereador delegado Lessa. Vamos falar, esse debate aqui, ele parte de uma declaração do ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que disse em um evento que a polícia prende mal e por isso o judiciário solta. Ele ontem participou daquele evento Rumos 2025 do jornal Valor Econômico e falou, fez uma defesa sobre a PEC da segurança pública. Tentou se explicar melhor. E tentou explicar o que ele quis dizer com essa declaração. Vamos acompanhar a fala do ministro Lewandowski. Eu disse o seguinte, olha, os juízes e juízas são pais, mães, avós e avós, são cidadãos comuns. Alguém pode imaginar que um juiz ou uma juíza vai soltar um criminoso de livre e espontânea vontade? O que é que eu disse? E eu criei as audiências de custódia quando eu era presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional da Magistratura. Nós estávamos naquela época com 850 mil presos nas prisões brasileiras. Com a audiência de custódia, ao passar dos anos, nós passamos a prender somente aqueles que necessariamente representam perigo para a sociedade. Agora, respondendo diretamente, por que a PEC vai melhorar? Eu tenho dito aos governadores, com todo respeito, ao secretário de Segurança, mas vai lá o juiz, nós prendemos, o juiz solta. Mas solta por quê? Porque nem sempre as polícias locais têm informação sobre a periculosidade, sobre os antecedentes daquele que está sendo preso em flagrante. Então, com a PEC, se nós tivermos um sistema único, unificado, quando alguém for preso, por ter cometido um crime de pequeno potencial ofensivo, o juiz vai dar uma pena alternativa à prisão, uma tornozeleira eletrônica, enfim, uma restrição a direitos. Ele não vai botar alguém preso. Mas se ele tiver uma certidão de antecedentes dentro desse sistema único que nós queremos criar, e mostra que o sujeito é um latrocida, é um feminicida, é um preso, um preso que é um criminoso que pratica crimes graves reiteradamente, inclusive hediondos, é claro que o juiz não vai soltar. Bom, Renata, a gente já pôde ver aqui na reação dos nossos convidados oposição à fala do ministro. Temos 2 vereadores, mas temos dois policiais. Dois policiais aqui. Um policial militar e um policial civil. Vereador Cabo Cardoso, percebi aqui na expressão do senhor quando acompanhava a fala do ministro que o senhor discorda dele. Bom dia. Muito bom dia, discordo totalmente. A gente vê especificamente aqui em Caruaru muitos arrombamentos, muitos furtos. E o elemento, quando é preso, no outro dia é solto, em sua maioria, na audiência de custódia. Então a polícia prende bem e a justiça age mal quando solta esses indivíduos que continuam reiteradamente praticando esses furtos, através de arrombamentos, transposição de obstáculos aqui em Caruaru. Então a crescente da criminalidade hoje atribui-se também a essa inércia da justiça em não fazer o que de fato deveria fazer. Então o senhor acha que a polícia oferece ao judiciário as provas necessárias para a manutenção dos indivíduos detidos? Certeza absoluta. Através da prisão em flagrante delito, o crime praticado, muitas vezes esses arrombamentos aqui em Caruaru no período noturno tem aí várias qualificadoras. Então o suficiente para manter essa pessoa presa. Mas infelizmente, estatisticamente a gente vê aqui, a gente tem dados que a justiça tem soltado essas pessoas especificamente, e eles continuam, reiteradamente praticando esses crimes por saber que não está tendo, de fato, uma punição como deveria ter. Delegado Lessa, para quem não sabe ainda, como é o processo como é que funciona a segurança pública, A Polícia Militar tem um papel, a Polícia Civil tem outro, no combate e para garantir a segurança dos cidadãos. Como é que funciona, Desde uma ronda da Polícia Militar há uma ligação para o 190 até o momento em que esse preso chega à audiência de custódia? Pergunta muito interessante, muito bom dia a todos. O sistema de segurança e justiça criminal tem uma cadeia de elos, ou uma corrente, digamos assim, onde começa, claro, com
a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Guarda Civil com a perspectiva mais de proteção a, digamos assim, a patrimônio público municipal, mas também com uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, com a condição de se configurar como polícia municipal. Em seguida, a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, que é a polícia de prevenção. Depois, a Polícia Judiciária, que é a polícia investigativa, que é a polícia que encontra indícios e materialidade, indícios de autoria e materialidade, para entregar ao Ministério Público um inquérito policial, a partir, por exemplo, de um flagrante ou a partir de um inquérito policial iniciado por portaria. Como assim uma portaria? Se registra uma ocorrência na delegacia de um assalto, de um furto, em determinada localidade. E aí o delegado instaura a portaria e determina que a sua equipe faça uma investigação para buscar elementos de prova como filmagens, como testemunhas e também elementos de materialidade. Olha, o objeto tal foi furtado, o objeto tal foi roubado, o telefone celular da vítima, enfim, objetos de materialidade e indícios de autoria. Para que o Ministério Público, encontrando a justa causa, o que é justa causa? É motivo para entrar com ação penal. Entra com ação penal e o juiz recebe aquela ação penal. Depois de todo o processo tramitado, encontra-se a sentença penal condenatória ou absolutória. Se ela for condenatória, se encaminha o indivíduo para o sistema penitenciário para cumprimento ou execução da pena. Então, passa pela Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e desemboca no sistema penitenciário. Normalmente, esse tipo de procedimento, esse tipo de passo a passo processual, se define que o preso, ou o réu, melhor dizendo, o condenado, só vá ao cárcere quando se tenha certeza, convicção, e essa convicção só se alcança no final do processo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem porque o indivíduo é preso e, por exemplo, numa audiência de custódia ou no decorrer do processo ele é liberado, porque não encontrou-se ainda a definição completa. Porque a lógica do sistema processual é assim. O Ministério Público entra com a ação, isso é a tese. O advogado tem a defesa, isso é a antítese. E o juiz dá a sentença, que é a síntese do processo. Então, esse é o, digamos assim, a dialética processual. Mas, normalmente, casos, por exemplo, de tráfico de droga, com 1 tonelada de maconha, por exemplo, com 200 quilos de cocaína, a gente ouve ou aprecia ou assiste determinadas entrevistas ou decisões judiciais que liberam indivíduos com essa quantidade de drogas. Então, como é que a gente tem, como sociedade, aquele crime houve violência ou grave ameaça? Não. Mas aquele crime traz um prejuízo tão grande à sociedade que aquele indivíduo deve permanecer durante o processo preso, respondendo o processo no cárcere, porque o prejuízo é tão grande à sociedade que ele deve permanecer preso. Então, isso são as prisões preventivas. E aí a gente entra em outro processo, também do processo penal. Prisão temporária, prisão provisória, prisão preventiva, prisão condenatória, prisão por execução. E aí a gente ia falar durante todo o dia e a gente não quer trazer um juridiquês para cá. Mas trocando em miúdos. Crimes graves ou crimes que afetam a sociedade, o indivíduo deve permanecer durante o processo preso, desde que tenha indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Nesse aspecto, vereador, o que está diante ali do juiz é a materialidade do crime. Ele precisa julgar isso para decidir se o indivíduo permanece preso, né? Ele foi preso, tem 24 horas para ser apresentado em juízo e o juiz vai decidir se ele continua preso ou não. O que o ministro diz é que falta esse aspecto material, né? A crítica que ele faz a gente não tem o elemento material suficiente para dar continuidade à prisão. O que o senhor está colocando é que tem um aspecto do julgamento. Uma vez apresentada a materialidade, ele julga se há ou não uma condição de periculosidade à sociedade. O senhor acredita, enquanto policial, que a materialidade
é apresentada aos juízes, que é uma questão de julgamento, ou sim, existem prisões em que falta materialidade e a prisão não continua por um aspecto técnico? Olha, eu inclusive estou falando aqui como profissional de segurança e também como professor de direito penal e processual penal. Entenda, em 24 horas, muitas vezes não se encontra todos os fundamentos técnicos. Houve o furto, houve o roubo, mas aconteceu em determinada rua. Aquela rua tem câmeras de vídeo monitoramento. Naquele procedimento rápido, não se capturou as câmeras de vídeo monitoramento e apresentou ao judiciário, olha, o vídeo, o indivíduo entrando naquela localidade, ameaçando com a arma de fogo. Então, muitas vezes, em 24 horas, não se consegue esse detalhe, esse detalhamento. É por isso a importância do desencadear processual. Agora, tem uma outra coisa. Imagine, o indivíduo foi encontrado com 200 quilos de cocaína na mala, no porta-mala do seu carro. Aquilo foi fotografado e filmado. Há testemunhas. Por não ter violência ou grave ameaça, que a gente ouviu, do próprio ministro, é apresentado o processo, o flagrante ao delegado. O delegado entendeu que aqui havia todos os indícios de autoria e materialidade. Materialidade é o objeto material, é a droga. Indícios de autoria. Viram, tem testemunhas, os policiais militares encontraram em flagrante. Isso tudo é apresentado na audiência de custódia. E ainda assim, o juiz libera, a gente entende que isso é inadequado em função, claro, dos fundamentos e das provas que foram apresentadas. O senhor acha que é isso que está acontecendo em geral? Eu acho que grande parte, e aí a gente não tem dado pontual específico, eu não tenho esse dado aqui nesse momento, mas se fala que aproximadamente metade dos flagrantes que são apresentados ao Poder Judiciário se libera os indivíduos. E a gente acredita que a grande parte dos flagrantes são de tráfico. E o tráfico de drogas, sim, tem a materialidade delitiva, que é a substância entorpecente, e os indícios de autoria. Então a gente acredita que, é claro que é importante que todos os fundamentos, todos os detalhes, todos os dados, todas as provas sejam apresentadas, e muitas vezes em 24 horas não se tem todas essas provas, mas quando se tem a prova, o Poder Judiciário deveria manter presos esses indivíduos. Cabo Cardoso, né, enquanto, vamos dizer, representante da Polícia Militar aqui nesse momento, como é reencontrar várias vezes o indivíduo que vocês prendem nas ruas? Frustrante. Simplesmente isso. Professor de Direito Penal sabe. O indivíduo é pego em flagrante delito. Praticou um arrombamento. Fez uma transposição de barreiras, como tem acontecido aqui em Caruaru, na área comercial principalmente, Petrópolis, São Francisco. O indivíduo é preso, né, às vezes no local, ou logo após, conduzindo ali o material à res furtiva, como se diz. Com todo o material que ele de autoria e prova da conseguiu. materialidade. O direito não mudou. Esse ministro aí foi infeliz na fala dele e depois, para tentar consertar, veio dizer que não há integração entre as polícias. Mentiroso. Por quê? Porque a gente sabe que há sim integração, sempre houve, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu, particularmente, participei de diversas operações junto à Polícia Civil. Aqui ninguém Mas vai a passar integração, pano. vereador, a que o ministro se refere é uma integração nacional. Sim, mas quando ele cita os estados, as polícias locais, ele fala de Polícia Militar e Polícia Civil, que nos estados a gente assiste aí, sempre nos noticiários. Aqui em Caruaru, como exemplo, várias operações eu já participei junto à Polícia Civil, para prender traficante, para prender homicida, entre outros. Então, assim, foi uma fala mal falada, ele foi infeliz nessa fala, certo? A gente, infelizmente, só não tem... hoje só vive o que vive na criminalidade, porque eu particularmente, que o judiciário não tem feito a parte dele como deveria. É uma política de desencarceramento. Né? A ideia é colocar indivíduos dessa natureza, é como se o furto, para eles, não fosse mais crime. Né? Até porque a gente vê que a maioria absoluta dos que são soltos em audiência de custódia, principalmente, são pessoas que praticam pequenos delitos, mas que causam um grande prejuízo para a sociedade. Imagina aqui o empresário Adolfo, né? Se sofrer aqui um arrombamento, o indivíduo arrombar, danificar o patrimônio, subtrair algumas coisas e amanhã na audiência de custódia está solto. É o que tem acontecido aqui em Caruaru.
Sobre a declaração do ministro, o Ciro Costa participa conosco aqui no WhatsApp e diz o seguinte: essa declaração do ministro da Justiça é inadmissível, pois não foi proferida por um guardinha do apito, e sim um alto conhecedor das leis. Acho que ele falou besteira mesmo. É a opinião aqui do Ciro. Se alguém tem uma opinião diferente ou quer acrescentar a sua opinião a esse debate, pode mandar sua mensagem para o 998780997. E eu queria continuar, vereador Cabo Cardoso, perguntar aqui sobre o seguinte. O senhor falou sobre política de não encarceramento, né, desencarceramento. E o ministro falou sobre isso. Ele disse que era o presidente do STF e que tinham mais de 800 mil presos e que com a audiência de custódia, esse número reduziu, segundo ele, para o quantitativo realmente perigoso à sociedade, para ficar encarcerado. O restante não. O sentimento, então, que o senhor traz aqui, é o sentimento da tropa de que as decisões são muito mais por uma política administrativa do sistema penitenciário do que propriamente com o rigor da lei? Ô Vitor e Cabo, perdão, só para complementar, a audiência de custódia foi para realmente observar, né, quem tinha um maior potencial o ministro coloca... Ou foi para resolver o problema da superlotação no sistema prisional. O ministro coloca não que tem não foi por condição de isso. Abrigar todo mundo. Então, vamos ver a forma de deixar a metade na rua. A alegação do ministro é de que a audiência de custódia é necessária porque existe um padrão de direitos humanos internacional que especifica que o indivíduo, uma vez preso, deve ser apresentado a um juiz até 24 anos. Que o Brasil segue esse parâmetro internacional. A audiência de custódia foi preso, teve violência, né? Teve alguma tortura, alguma coisa, enfim, não sei. Porque antes da audiência de custódia, muita gente era preso, passava 30, 60 dias, 90 dias, né? E ninguém apresentava nada. Você já viu o juiz oferecendo cafezinho, inclusive? Eu já vi pedir para desligar o ar-condicionado porque o preso estava com frio. Pelo amor de Deus. O povo, eu estou aqui expressando o sentimento, não só como um policial militar, né, com muito orgulho que sou, vereador de Caruaru, mas também a expressão, né, o sentimento da sociedade de um modo geral. O cidadão de bem ele tem que ser respeitado. Quem tem que ter todos os direitos assegurados, de fato, é o cidadão de bem, que são vítimas diariamente dessa população aí de criminosos que tem crescido muito, porque o sistema judicial é falho. Demais. A polícia prende, é o enxugar gelo, como se diz a grosso modo. Prende e a justiça tem soltado essas pessoas que têm reiteradamente praticado esses crimes de menor potencial ofensivo, mas que causam um dano, muitas vezes, muito grande ao sentimento das pessoas, ao psicológico, ao patrimônio. Ontem pela manhã, eu, vereador, fiz a prisão de um indivíduo, ontem ali no Panorama, que sábado passado praticou um crime ali na entrada do Mocó, como se diz. Ele, simulando estar armado, assaltou uma loja de roupas. Né? A gente tinha informações de quem seria, foi visto, eu fui lá e prendi ele, chamei uma viatura. Foi solto. Está aí para praticar novos crimes, ameaçar. A gente vê o perigo de um indivíduo que entra, né, que faz uma transposição de obstáculo, um arrombamento, entra numa casa, muitas vezes está uma mulher só, né, uma jovem. Isso pode desencadear em outros crimes diferentes apenas do furto, da ideia de só furtar um bem. Entendeu? Então a gente se preocupa com isso e a gente espera que mude, que o que acontece hoje, né, sinceramente, eu vejo muitos policiais reclamando. Prendemos um indivíduo por arrombamento, hoje foi solto na audiência de custódia. Olha, aquele cara foi preso essa semana, mas já foi preso de novo. E isso aí fica um ciclo vicioso, onde ele sabe que por não haver uma punição de fato, ele vai continuar furtando, chegando inclusive a praticar um crime pior, de uma natureza mais grave. Vereador Lessa. Olha, quando o ministro fala que tem juízes e juízas que são pais de família, mas nós também temos delegados, agentes da Polícia Civil e policiais militares, pais e mães de família. Não se trata de dizer que se o juiz soltou porque ele entendeu apenas que aquilo não tinha fundamentação necessária. É reconhecer na sociedade a necessidade, porque, diferentemente do Ministério Público e do Poder Judiciário, que, da maioria das vezes, estão nos gabinetes, nós, enquanto profissionais de segurança pública, estamos nas ruas, sentindo na pele, junto do cidadão, a demanda diária.
Você se colocar no lugar de alguém que está ali na redondeza da Rua Saldanha da Gama, morando no Vassoural, no Santa Rosa, com a quantidade inadmissível de arrombamentos, de roubos, de assalto à mão armada sim com facas. Ou que mora, por exemplo, aqui na Vila Kennedy, próximo da Vila Kennedy, que tem um indivíduo que tem praticado reiteradamente e mostrado o rosto. Ou crimes mais graves. O nosso amigo vereador Cabo Cardoso acabou de falar do empresário Adolfo. Eu me lembro como se fosse hoje, o empresário Adolfo, há quase 15 anos atrás, se dirigindo à primeira delegacia, registrando um BO, e eu estando lá, Cardoso, e vi aquele cidadão, não o conhecia, e aí ele fazia o registro do BO, eu disse, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse, eu ia saindo com o meu veículo da minha empresa, e ao começar a sair, fui abordado por um indivíduo, e ele atirou em desfavor do meu carro, e só não fui atingido porque o carro era blindado. Uma tentativa de latrocínio. Depois dessa ocorrência registrada, a gente desencadeou uma operação chamada Faixa Amarela, onde prendemos 23 indivíduos na prática de assaltos, furtos e crimes dessa natureza, crimes patrimoniais. Por quê? Porque alguém procurou. E aí eu queria fazer um adendo em função dessa situação. Muitas vezes o indivíduo, o cidadão, digamos assim, está tão desacreditado da justiça que ele sequer registra a ocorrência para noticiar o fato. E tem casos de indivíduos que praticam 10, 15 furtos, arrombamentos em determinadas lojas ou residências, que a gente só tem o registro de um caso, que é aquele flagrante. E muitas vezes esse flagrante apenas foi levado para o delegado fez o flagrante e encaminhou para a audiência de custódia, como só tinha um furto, os outros 15 não foram registrados, não se iniciou a investigação, aí o juiz libera, não, é só... Ele é de bons antecedentes, não tem nenhum crime nas costas, só tem um BO. Então a gente também precisa estimular a população a registrar a ocorrência para que esses fatos sejam desencadeados em inquéritos policiais, para que a gente apresente ao Poder Judiciário também essa instrumentalização para que o juiz não se sinta na condição de ter que liberar de acordo com a legislação. E só para finalizar esse texto inicial, tem que registrar também que, com essa sensibilidade, a gente não aplica apenas a lei fria. A lei é importante porque é a vontade popular, mas é preciso a gente compreender a realidade, por exemplo, de quem mora na redondeza da Rua Saldanha da Gama, que está sendo vítima de furtos, assaltos, de tráfico de drogas na porta, de confusões, enfim. A gente está vivendo um ambiente onde esse crime está realmente, digamos assim, proliferado pela cidade por conta das respostas do sistema de justiça. E essa história do crime de menor potencial ofensivo, né? Não usou o emprego de violência, mas, como o Cabo falou, a gente está falando ali de bens materiais, mas muitas vezes as pessoas ficam marcadas pelo resto da vida dessa experiência, importando ou não qual foi a intenção, se era a primeira vez dele, se não era, do bandido, enfim, a gente sabe as circunstâncias, do contexto social, enfim, né, que essa discussão é maior. Mas eu já tive, por exemplo, dentro de um ônibus que foi assaltado, e assim, isso tem 20 anos, se eu fechar os olhos e lembrar da cena, eu escuto o barulho do tiro até hoje e do barulho dos estilhaços naquele chão de metal do ônibus. O sofrimento de uma família, né, que está em casa muitas vezes e escuta ou percebe que o indivíduo pulou o muro e está ali no quintal querendo entrar em casa. Imagine a história do senhor, imagine, né, uma mulher em casa com os filhos sozinha, né? O problema psicológico que isso causa. Então, assim, a polícia tem feito a parte dela. Aqui em Caruaru especificamente, né, foi citado aqui Saldanha da Gama, mas temos ali, né, após a chegada daquele albergue, temos ali a primeira companhia de polícia, né, aquele prédio lactário, foi cedido pelo prefeito ao comando do 4º Batalhão, tem ali a primeira companhia de polícia, temos um posto da Guarda Municipal avançado na frente do albergue, né, nossa Guarda Municipal passará por uma capacitação, né, e armamento, certo? Já está em processo de armamento, está na formalização. Então, aqui em Caruaru, né, vemos uma preocupação do nosso prefeito. Ele tem feito pela segurança do município. Levamos a 2ª companhia de polícia para o São João da Escócia, que era um local crítico também, né? Temos muitas câmeras de monitoramento
do município, aqui em Caruaru, e temos feito ações integradas, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, né, PRF, isso visando diminuir, né, os índices de criminalidade aqui em Caruaru. Eu acredito muito, como a gente mensalmente nos encontramos nos Juntos pela Segurança, né, eu solicitei ao nosso secretário de Segurança Comunitária, Coronel Patrício, para que ele convoque um representante do Ministério Público, um representante do Judiciário, para a gente tentar fazer um termo de ajustamento de conduta. A gente percebeu, através de dados, que a maioria dessas pessoas que furtam, né, no centro da cidade e que no outro dia estão sendo soltos na audiência de custódia, a maioria deles são pessoas de outras cidades que estão aqui nas ruas de Caruaru, né, usando aí o albergue, entre outros projetos que temos aqui, e praticando esses furtos. Deveria ser feito, no meu ponto de vista, um desaforamento daquele processo. O indivíduo que foi pego furtando aqui, mas ele é de Jaboatão, esse processo, junto com o indivíduo, deveria ser mandado para Jaboatão, para ele mensalmente assinar, já que tem esse direito, né, de estar assinando, né, em troca da não prisão dele. Ele deveria ser levado para a sua cidade de origem. E lá ele ser obrigado a ficar assinando na cidade de origem. Então eu acredito que com isso haverá, né, uma diminuição dessa população de rua aqui em Caruaru, que na maioria, vereador, são homens que estão aí praticando crime diariamente. O senhor já falou agora como líder do governo. Queria ouvir o líder da oposição, o que é que pensa, sobretudo, da atuação da Guarda Municipal para a segurança pública aqui na cidade. Eu queria fazer só um adendo no que Renata trouxe. Eu me lembrei aqui, Renata, de um fato, enquanto delegado de polícia, que estou na ativa nesse momento. Eu tive outra oportunidade, fui acionado para um registro de uma ocorrência de um homicídio na zona rural aqui de Caruaru. Chegando naquela localidade, nós encontramos um indivíduo ao chão, dentro de uma casa, e uma família absolutamente aterrorizada, que o pai daquela família tinha matado aquele indivíduo. Depois, o pessoal da Polícia Militar estava contendo aquela situação. Quando eu cheguei, que a gente foi junto da Polícia Militar e dos investigadores observar o fato, aquele indivíduo era vizinho de uma moça que estava vindo da faculdade à noite, na zona rural, e ao entrar em casa, ele entrou depois, estuprou a moça na frente dos pais. E aí o pai, num ato de revolta e também de defesa, legítima defesa de outrem, matou aquele indivíduo dentro da sua casa. E aí, naquele mesmo momento, eu disse, olha, esse rapaz, esse senhor está em legítima defesa da sua filha. Precisa ser solto, tirem a algema dele e ele vai ser simplesmente ouvido e liberado, e a gente vai encaminhar ao Ministério Público e explicar ao promotor o que efetivamente aconteceu. Você imagine o trauma dessa família. É pro resto da vida. É pro resto da vida, não há dúvidas disso. Então, as pessoas ficam falando sobre o direito de propriedade, um telefone celular, uma bicicleta, uma motocicleta. Mas no artigo 5º da Constituição se fala de propriedade, vida e liberdade. São os principais bens que a gente precisa resguardar. Veja, a vida das pessoas, no caso de homicídio, a liberdade sexual de ter relação sexual a mulher ou o homem com quem ele quiser e não ser agredido por meio de uma violência ou de uma grave ameaça para a efetivação do estupro, e também a propriedade. Todos esses bens são protegidos. Ou seja, quem cometer algum crime relacionado a esses bens deve ser encarcerado e cumprir a pena. Se no artigo 155 do Código Penal diz de 1 a 4 anos, ou 157 de 4 a 8 anos, ou o 121 do Código Penal, que é o homicídio, diz de 6 a 20 anos, e o homicídio qualificado de 12 a 30, a sociedade espera, porque a sua Constituição assim garante, a sociedade espera que esse indivíduo fique encarcerado por todo esse período. E aí tem um outro problema muito grave, que é a questão do desencarceramento que foi falado pelo ministro. Ele fala que tinha 850 mil presos. Hoje tem aproximadamente 800 mil presos. A diferença não é essas coisas todas. Em Pernambuco tem 30 mil presos e só tem 15 mil vagas. Qual é a solução? Aumentar a quantidade de cadeia, aumentar a quantidade de presídio, para que esses indivíduos respondam criminalmente pelos atos que cometeram.
Bom, esse é um debate amplo que certamente teremos oportunidade de renovar essas conversas aqui. Aqui seria o dia todinho hoje. Sem dúvida. Quero agradecer aqui... Infelizmente, né, só pegando o Rapidinho, gancho. vereador, estamos em cima da hora. Só pegando o gancho. Isso já vem de cima. A gente viu o presidente da República dizer que um bandido, quando rouba um celular, é porque ele está liso e quer tomar uma cervejinha. Então, veja, em rede nacional, o presidente vem falar uma coisa dessa, então a gente já vê que o sistema já está falido desde o Planalto, infelizmente. Vereador Cabo Cardoso, líder do governo, conversou conosco, e o vereador delegado Lessa, líder da oposição, para falar sobre segurança pública. Muito obrigado aos senhores e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e conto conosco, né? Nosso gabinete está à disposição. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, eu espero que o sistema de segurança e justiça criminal tenha também apoio da sociedade, porque o profissional de segurança, muitas vezes, ele não tem o apoio da sociedade e fica num embate diário. E lembrando que quando ele sai de casa, deixa a sua família, ele está arriscando a vida para proteger as outras pessoas. É preciso que também a sociedade, o Poder Judiciário e o Ministério Público compreendam essa realidade. Obrigado pelo espaço. Voltamos já. Manhã Cidade. Entrevista.